Se você entrou nesse vídeo para aprender um pouco mais da palavra de forma rápida, simples e objetiva, você entrou no vídeo certo. Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. E nesse vídeo nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Vamos lá? Olha aí o que João, capítulo 13, a partir do versículo 1 vai dizer. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O versículo 1, João escreveu aí, já mostrando o quê? Que vai dizer que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Quando fala de passar deste mundo para o Pai, aqui está dizendo da morte de Jesus, do momento da crucificação que ia chegar até Jesus. Porque a palavra de Deus já tinha sido profetizada através dos profetas do Antigo Testamento, que o cordeiro iria ser levado, né, até o matadouro, que o cordeiro é como voluntário, né? Essa morte de Jesus, só lembrando, foi algo voluntário, não foi algo obrigado, tá entendendo? Então aí, Jesus ele já sabia que estava chegando a sua hora. Olha o versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Quem foi que colocou no coração de Judas? O diabo. Tendo já o diabo posto no coração de Judas. Então, nesse momento da Páscoa ali, que Jesus iria fazer a ceia, o diabo já tinha colocado no coração de Judas para trair Jesus. Olha o versículo 3. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Então, o próprio Jesus, está no versículo 3, agora está falando de Jesus de novo. Falou de Jesus no versículo 1, depois falou de Judas, um momento que já tinha acontecido ali com Judas, que o diabo já tinha colocado no coração dele para trair Jesus. Aí volta agora no versículo 3, falando de Jesus de novo. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos. Tinha confiado o quê? Tudo. Tinha confiado o momento com os discípulos, tinha confiado a doação para o sacrifício, o ato voluntário para ser sacrificado, porque Jesus foi algo voluntário. A morte de Jesus, ele morreu por nós de forma voluntária. Ele não teve pecado nenhum, ele não pecou. Aquela cruz ali, que merecíamos somos nós. Mas Jesus, de forma voluntária, né, morreu no nosso lugar. E observa quando fala bem assim, o Pai tinha confiado tudo em suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Jesus ele tinha a convicção que a morte dele, e claro que ele ia ressuscitar, ele não ia ficar morto e além de ressuscitar ele iria o quê? Voltar para o Pai. Olha o versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E, seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha que estavam cingidos. Então, observa, Jesus pegou ali um pano, né? Colocou aqui segurou o pano e pegou ali uma bacia, colocou água, começou a lavar os pés dos discípulos. Só que aí a Bíblia vai dizer no versículo 6 o quê? Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Então assim ele achou estranho, porque ele estava seguindo um mestre que para ele, na verdade, eles que tinham que estar lavando os pés de Jesus. Ou alguma outra pessoa, porque esse é um dos trabalhos que são feitos naquela época, né, que era feito de algum escravo ou alguém que estava ali, a pessoa mais inferior no lugar é que lavava os pés dos convidados, chegava ali e lavava os pés. Aí quando fala bem assim, aí Pedro acha estranho, né? Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Olha a continuação, versículo 7. Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. E é bem visível
né? Quantas e quantas coisas que Jesus fez, né? Que eles não entenderam no momento, só foi entender lá para frente, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus partiu, depois que veio o Espírito Santo, que veio trazer muitos outros entendimentos para os discípulos. Já teve momentos de bate-papo de Jesus que Jesus fala bem assim: eu queria contar mais para vocês, mas não é o momento ainda, vocês não vão entender. Aí chega agora no versículo 8, que diz assim: observa que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Quando chegou em Pedro, Pedro recuou, falou: não, vai lavar o meu pé? Aí Jesus falou bem assim: Pedro, o que eu estou fazendo agora você não está entendendo, mas vai entender depois. Versículo 8. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Por que Pedro falou isso? Pedro olhou assim e falou: eu vou colocar minhas palavras, viu? É apenas um entendimento que eu tenho. Pedro deve ter olhado assim e falou assim: não, eu que tinha que estar lavando, não, você não vai lavar meus pés não, nada disso. Mas olha aí a continuação do versículo 8, que vai dizer assim: ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Jesus falou bem assim: olha, deixa eu lavar os seus pés. Não, você não vai lavar. Se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí agora qual foi a resposta de Pedro quando Jesus falou isso? Observa aí no versículo 9, eu fico me imaginando eu estando no local, no momento e no acontecimento, e olhando a conversa de Pedro com Jesus. Aí quando Jesus fala bem assim: se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Não, Pedro. Aí olha o que Pedro vai dizer no versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Em outras palavras, e para um bom entendedor, né, acredito que até se eu fosse Pedro no momento, eu ia falar assim: então tá bom, Jesus, se o Senhor não lavar, eu não vou ter parte com o Senhor, então me dá logo um banho, joga essa bacia aqui em cima de mim, me molha logo por completo logo, lava aqui minhas mãos, lava minha cabeça. Só que aí Jesus vai responder no versículo 10, Jesus vai falar bem assim, ó, versículo 10. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Eu vou explicar parte por parte desse versículo. Quando Jesus fala bem assim, no versículo 10, Jesus respondeu: quem já se banhou, esse já se banhou é o batismo. A pessoa aceita Jesus, reconhece ele como o único suficiente Salvador. E o batismo, que na verdade é a pessoa também reconhecer que Jesus é o Senhor, a pessoa vai querer o quê? Se purificar de todos os seus pecados. Esse é o banho. Qual é o banho? Você aceitou Jesus, tem o momento do batismo, você é uma nova pessoa, é uma nova criatura. A palavra nos ensina isso. Então essa aí é o banho. Aí quando fala bem assim, não precisa lavar mais nada, quem já banhou, né? Quem já se banhou. Aí vai dizer assim: a não ser os pés. Quando Jesus fala a não ser os pés, isso quer dizer que todos nós que já aceitamos a Jesus, que buscamos o momento do batismo, porque o batismo foi algo que Jesus deixou e falou bem assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê está condenado ou será condenado. Quando fala de ser batizado, é só lembrando, se você aceitou a Jesus e antes de ser batizado Jesus te levou, morreu ou aconteceu alguma coisa, você não foi batizado não porque você não quis ser batizado, mas porque aconteceu algum outro motivo, né? Ou a pessoa morreu, ou vamos supor a pessoa acabou de aceitar Jesus e Jesus volta logo após, né? A gente lembra que o ladrão ali na cruz não tinha tempo de fazer o discipulado, não tinha tempo de ser batizado, e ele não desceu para ser batizado. E mesmo assim, aquele ladrão na cruz que estava do lado direito, que reconheceu que era um pecador e que ele merecia estar ali, mas não Jesus, Jesus falou que iria encontrar com ele, né, no céu, no reino, né? Então, quando fala sobre lavar os pés, apenas os pés, Jesus está dizendo bem assim: você que já é batizado, que já me busca, a cada dia você tem que se arrepender dos seus pecados agora, que você continua ainda pecando. Porque, irmãos e você ainda que não é crente, já estou profetizando, viu? Chamando de irmãos.
a gente sabe que cada dia a gente luta. E a Bíblia nos mostra que nós somos pecadores. Quando a Bíblia fala bem assim, seja santo, pois eu sou santo, Jesus falando isso é a santificação dia após dia, dia após dia. Isso não quer dizer que nós somos santo que não peca, santo, não é isso. Temos que entender cada parte do que a palavra está dizendo. Então, quando Jesus fala bem assim, a não ser os pés, é que todo dia nós temos que pedir perdão a Deus em relação aos nossos pecados. Então, quem já se banhou, quem já busca o Salvador, a cada dia tem que lavar os pés. E aquele que nunca buscou, né, aquele que não tem buscado a Jesus, ainda precisa se banhar por completo. Aí vai dizer, pois, continua no versículo 10. Vou ler desde o início do versículo 10. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está tudo limpo. É só os pés, porque o restante do corpo está limpo. Então é só lavar os pés. Jesus pegou algo da época, porque o pessoal andava ali naquelas terras, né? Nas cidades era muita terra. Então qualquer momento de andada sujava os pés, então tinha que lavar os pés. Só que Jesus continua no versículo 10 assim, e vocês estão limpos, vocês, né? Mas nem todos. Jesus estava falando de quem ali? De Judas, né? Que iria trair. Então todos vocês estão limpos, mas não todos. Versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Tá vendo aí o versículo 11? É por isso que é importante a gente ler todo o capítulo, ler todo o contexto, porque a própria Bíblia, muitas vezes os outros versículos que vêm a seguir, ele vai explicando o porquê que está escrito aqui aquela parte ali antes. E aí quando a gente acaba de ler no versículo 10, no finalzinho, e vocês estão limpos, mas não todos, no versículo 11 vai dizer o porquê que ele falou isso. Aí vai dizer bem assim, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Eu te aguardo no próximo vídeo. Você vai entender bem aí mais coisas aí, tá bom? E só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, entre aqui e se inscreva no canal, tá bom? E aqui, ó, tá vendo? Vai aparecer a playlist aí, ó, de todos os vídeos aí de estudo de João, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.